E essa questão de como que o Estado investe, como que ele agencia isso, né? Porque não é só uma questão de investir, de botar dinheiro, mas de organizar isso. É aí que eu penso que entra o conceito de necropolítica, não é? Que a gente combinou de falar um pouco aqui. Esse conceito, ele foi criado por um pensador do continente africano, né, do país de Camarões, o Achille Mbembe, que é um filósofo, e ele tem um debate, um diálogo muito interessante com a obra do Foucault, principalmente, e ele vai pensar a realidade do continente africano, né, desse continente que foi vítima de séculos de colonialismo, e esse colonialismo ele está presente até hoje, modernizado, vamos dizer assim, com mais tecnologias, com mais recursos de dominação, e aí ele toma também um pouco do exemplo palestino para debater no ensaio que chama-se justamente Necropolítica. Então, assim, a partir do que ele discute sobre a realidade do continente africano e da Palestina ocupada, muitos pensadores têm desdobrado esse conceito de necropolítica para pensar a realidade de outros países colonizados, como o Brasil, ainda que seja uma forma de colonização distinta da africana em alguns aspectos, né, uns tantos aspectos aí, e também autores têm usado para pensar a realidade de grupos minoritários dentro do próprio continente europeu, dentro dos Estados Unidos da América, pensando aí nos dois grandes centros de poder do capitalismo atual, né? Então, assim, evidentemente que existe aí uma limitação nesse diálogo que a gente faz para a nossa realidade, mas tem se revelado um uso bastante produtivo esse do conceito de necropolítica. Essa palavra necropolítica, necro ou necro, vem de morte, né? Então, a ideia de uma política cujo centro é a morte. Ele vai pegar a ideia de soberania emprestada do Foucault, que vem ainda das monarquias feudais, não é? Que na soberania, aquele que lidera, o rei, ele tem o poder de vida e de morte sobre aqueles que ele comanda. Diferentemente do Foucault, o Mbembe ele fala que esse poder soberano ainda está presente, sim, que o Estado tem nas suas mãos, em certas circunstâncias, principalmente as circunstâncias coloniais, tem nas suas mãos o poder de vida e de morte sobre essas pessoas. E esse poder ele se exerce principalmente através das ferramentas de terror. Diferentemente do Foucault, que fala das ferramentas da disciplina, não é, das instituições disciplinares, o Mbembe vai falar das ferramentas do terror. Que ferramentas do terror são essas, não é? Ele deixa bastante claro que ele está falando de países que estão sob ocupação armada, como no caso da Palestina, não é? Em que esse poder ele é exercido por uma presença explícita no cotidiano de ou exércitos ou milícias, né, grupos paramilitares armados, e que sustentam um estado de sítio ou estado de exceção. Ali, as regras de certo ordenamento jurídico universal, elas não valem, não é? Como o respeito à vida, o direito a julgamento, o direito a contraditório, não. A execução pode ser feita a bel prazer daquele que detém o poder, porque é um poder que não tem a mediação dessas instâncias tradicionais ainda vigentes em parte do nosso mundo, né? São lugares, assim, em que o poder é mais cru, o poder é bruto mesmo. De maneira que escapar desse poder vai ser muito difícil, porque ele está batendo a sua porta, né? E ele divide as pessoas de maneira a não permitir unidades maiores que possam representar algum risco a esse poder. Então, você pega o mapa do que resta da Palestina hoje, é todo fragmentado, não é? Você tem as divisões arbitrárias que o colonialismo fez no continente africano, sem respeitar fronteiras tradicionais de língua, de etnia, de tribos, não é? O que importa ali é dividir para manter separado à força
e exercer esse poder contínuo, esse poder permanente, através dessas ferramentas de terror, não é? E essas ferramentas de terror, essa forma de dominação, ela tem como um marcador central, um sinal central, a raça. É claro que não se trata de negar a importância do recorte de classe social, nem de gênero, não é isso que o Bembe faz, mas ele vê como que o recorte de raça, ele ainda é muito forte nessas políticas que vão exercer o seu poder através do terror. Porque quando a gente fala do exercício do poder do Estado através da raça, a gente sempre vai lembrar do fascismo e do nazismo da Segunda Guerra. E a gente tem uma tendência a acreditar que isso tenha ficado lá, que isso tenha ficado nesse momento aí da Segunda Guerra. Mas não, o Bembe demonstra, com exemplos históricos bem conhecidos e com outros não tão conhecidos, talvez, que a gente ainda está sob um poder que vai dividir as populações e vai controlá-las, vai segmentá-las, vai torná-las mais marginais ainda do que as questões de classe trabalhadora possam produzir, através do signo, através desse sinal, que é o recorte de raça. A gente tem o exemplo do apartheid na África do Sul, que o Bembe explora bastante, mas mesmo sem leis de segregação tão nítidas, a execução das ações do aparato estatal são de segregação. Os contextos aqui no Brasil, esse país multifacetado em que a gente vive, os contextos do nosso país em que esse necropoder, essa necropolítica está evidentemente presente, nós podemos dizer, sem medo de errar, com eco em pensadores brasileiros, que são as periferias das metrópoles, né? As favelas cariocas, as favelas da cidade de São Paulo. E com a epidemia do coronavírus, a gente vê também que isso se distribui por regiões e por estados do país, não é? O primeiro estado do país a sofrer terrivelmente com a pandemia e toda a atitude descuidada com relação à pandemia, não é? Foi o estado do Amazonas. O estado do Amazonas enfrenta uma situação terrível, terrível, né? As imagens que a gente recebe de lá através das notícias, elas são impactantes. Aliás, essas imagens impactantes, elas são características também do exercício desse necropoder, não é? As regiões mais pobres do país são as primeiras a sofrer nessa situação de pandemia. As regiões mais pobres das cidades, mesmo cidades que não sejam de tamanho metropolitano, mesmo cidades pequenas, cidades menores do interior, elas sofrem mais a partir de suas periferias. Por quê? Essa necropolítica, ela diz quem merece viver e quem merece morrer. Essa é a sua característica central. Quem realmente merece ser alvo ou ser beneficiário, digamos assim, das políticas públicas, do bom trabalho do aparato estatal, do bom trabalho da segurança, da saúde, não é? Quem realmente merece e quem não é merecedor, por ser aí um cidadão de segunda classe. O Bembe, ele é bem mais forte ao falar. Ele não fala de cidadão de segunda classe, não, né? Ele fala de pessoas desumanizadas, que essas pessoas, elas perderam o direito a ser humanas. Elas perderam a sua humanidade ao fazerem parte de um grupo racial, vamos desdobrar para um grupo social, também para um grupo de profissional, por que não? Ou um grupo de uma determinada localização. Esses grupos, eles são desumanizados. As pessoas ali, elas perdem o seu direito à vida, mesmo que esse direito possa ser reconhecido legalmente, nas práticas estatais, e aí incluo a repressão policial também, evidentemente, nas práticas estatais, essas pessoas estão excluídas do seu caráter, inclusive jurídico,
de ser humano. Então, é pior do que cidadão de segunda classe. Cidadão de segunda classe é uma expressão que foi bastante utilizada aí até os anos 90, os anos zero, né? E nós aqui entrando nos anos 20, a gente está falando aqui de gente que merece morrer, segundo essa política, né? Eu vou ler uma citação direta aqui do Bembe, que eu achei, assim, exemplar do que ele fala e que encaixa exatamente na ideia do desmonte das ações do Estado, principalmente para essas populações consideradas desumanizadas, de segunda classe, né? Uma sabotagem orquestrada e sistemática da rede de infraestrutura social e urbana do inimigo. Essa sabotagem complementa a apropriação dos recursos da terra, água e espaço. Que por trás desse imperialismo 2020 ainda está a ideia de se apropriar das riquezas, tanto naturais quanto humanas, que um determinado país produz. A gente está falando aí, então, de retirar o mínimo para as condições de vida das pessoas, inclusive no que diz respeito a saneamento básico, por exemplo, que nesse momento a gente está vendo o grande problema do saneamento básico no Brasil, como que isso se reflete na pandemia, não é? Mas, assim, a total precariedade das condições de vida das populações empobrecidas do Brasil, ela tem uma dupla função aí, que é manter esse estado de terror que força a submissão, mas uma submissão às últimas consequências, não é? Uma submissão em que, segundo o Bembe, não importam os efeitos secundários ou danos colaterais. Importa a mais profunda e completa submissão, uma submissão total, que daí não por acaso ele compara com a submissão do escravo na plantation, do escravo na clássica fazenda colonial ou colonialista do século XIX, não é? Em que o escravo ele devia submeter o seu idioma, a sua crença, a sua sexualidade, o seu corpo, o que ele pensava, completamente ao seu senhor, não é? E da mesma maneira, as populações vulneráveis do Brasil, elas se veem, então, agora sob ações deliberadamente orquestradas para essa submissão completa, para essa submissão total. De maneira que, aí vem o segundo ponto disso, não haja saída senão aceitar quaisquer condições de trabalho que sejam impostas. E essa aceitação envolve até uma certa atitude de estar agradecido, estar grato por essas condições extremas que lhes são impostas, né? Então, além de você ter regiões inteiras sem acesso à saúde, sem acesso a saneamento básico, com educação precarizada, com transporte público precarizado, você tem, então, essas populações inteiramente submissas a condições de trabalho terríveis, porque não lhes resta alternativas. O Bembe, ele fala de passagem uma coisa que depois a gente pode explorar, que ele fala assim, esse colapso dessas instituições que garantiriam condições mínimas de vida, não é? Produz economia de milícias, e isso é entre aspas. Eu achei interessantíssima essa expressão dele, e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Essa ausência do Estado em muitos espaços, a gente está observando como permite o crescimento desses grupos paralelos, sejam as milícias, sejam os comandos criminosos, não é? Que vão assumir, de certa maneira, o papel que deveria ser do Estado, e aí eles vão impor o que ele chama de economia de milícias, que é uma economia que vai girar, que vai produzir algum sustento, algum ganho, uma riqueza local, certo? Mas aí sob a mira dos fuzis, debaixo da bota dos grupos milicianos, né? Então, esse é um apanhado geral sobre o conceito de necropolítica. Eu me restringi a falar só do Bembe, mas a gente já tem vários autores bem bacanas trabalhando isso, né?